Oi, gente! Estamos aqui para uma nova videoaula. Falaremos hoje da lei de Gauss, talvez a mais importante das leis que tratam do campo elétrico. Até agora, nós tratamos basicamente da lei de Coulomb, utilizamos a lei de Coulomb para calcular tanto a força elétrica quanto o campo elétrico. A lei de Coulomb é a mais primitiva das leis da eletricidade, permite calcular realmente o campo elétrico e a força elétrica, mas como nós vimos nos exercícios durante o curso, a integral que passa pela lei de Coulomb, ela rapidamente se torna uma integral tão complicada que fica realmente impossível de se resolver. Portanto, a lei de Coulomb acaba se tornando bastante limitada para a aplicação no cálculo do campo elétrico. Por outro lado, nós vamos ver na aula de hoje que existe uma outra lei, que é a lei de Gauss, que quando certas condições de simetria estiverem satisfeitas, se tornará uma lei extremamente importante para o cálculo do campo elétrico. Veremos então que essa lei de Gauss vai acabar permitindo que nós a utilizemos para calcular o campo elétrico em variadas situações. Antes de começarmos a aula, devemos lembrar que a lei de Gauss fala não diretamente do campo elétrico, mas sim do fluxo do campo elétrico. E é por isso que a nossa aula vai começar tratando inicialmente da definição do que a gente entende como sendo o fluxo de um campo vetorial. Vamos então à nossa aula de hoje. Inicialmente, definindo o que nós entendemos como sendo o fluxo, o fluxo de uma grandeza qualquer. Seja ela vetorial ou não, o fluxo de uma grandeza é basicamente entendido como sendo essa grandeza que atravessa uma determinada secção. Um exemplo está aí na figura ao lado. Temos aí um fluxo de elétrons atravessando a secção reta de um fio. A maioria já sabe o que é isso. É simplesmente a corrente elétrica que passa por um fio. A corrente elétrica, então, nada mais é do que fluxo de cargas elétricas, no caso elétrons, que atravessa uma determinada secção do fio. Temos, da mesma forma, a definição de fluxo de água através de uma tubulação. Seria a quantidade de água que passa por uma secção reta na tubulação. Basicamente, o fluxo pode ser entendido como sendo o produto dessa grandeza, fluxo de água, fluxo de elétron, pela área por onde essa grandeza atravessa. O fluxo de uma grandeza A que atravessa perpendicularmente uma superfície S será então a grandeza A vezes a área S. E vamos chamar o fluxo usando a letra grega φ. Então, φ de A, fluxo de A, vai ser a grandeza A vezes a área S. Bom, nós vamos falar a seguir de fluxo de campo elétrico. O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então temos que dar mais um passo agora, definindo o que seria o fluxo de uma grandeza vetorial através de uma superfície. Inicialmente, vamos imaginar então um campo constante e uma superfície plana, a situação mais simples possível. O campo elétrico constante atravessando uma superfície plana S que forma um ângulo θ com a direção do campo elétrico. Então temos aí o desenho. As retas horizontais em branco é a representação do campo elétrico, são as linhas de campo ou as linhas de força do campo elétrico. Temos uma superfície plana S, está ali o desenho, um retângulo, e a normal N, que é perpendicular à superfície S. Essa é a situação mais simples. O E é o campo elétrico, que é constante. N é o versor normal à superfície, que também é constante. θ é o ângulo entre as direções de E e da normal. E S é a área da superfície. O fluxo do campo elétrico que atravessa a superfície, lembrar que o campo elétrico é um vetor, é definido então como sendo o produto do módulo do campo elétrico vezes a área S, vezes o cosseno do ângulo θ formado entre a direção da normal e a direção do campo elétrico. Por que é que aparece esse cosseno θ? É muito simples. Veja que na maneira como está desenhado a superfície S em relação ao campo elétrico, o campo elétrico, nessa sua trajetória, ele não vai enxergar a superfície S plenamente. Ele vai enxergar a superfície S meio de perfil, meio enviesado. Portanto, a área que o campo elétrico vai enxergar para atravessar não é toda a área S, mas sim o S projetado de modo perpendicular ao campo elétrico E. Ou seja, é o S vezes o cosseno do ângulo θ. Tá? A título de exemplo, se a superfície S for totalmente perpendicular ao campo elétrico, notem que a normal N vai ficar na mesma direção e sentido do campo elétrico. Portanto, o ângulo θ será 0, cosseno de 0 é 1, e o fluxo vai ser simplesmente o produto do campo elétrico vezes a área S toda.
Por outro lado, se a superfície S estiver totalmente deitada em relação ao campo elétrico, a normal estaria perpendicular ao campo elétrico, então teríamos o θ igual a 90 graus, cosseno de 90 graus é zero, e o fluxo é zero. E é lógico, né? O campo elétrico não enxergaria agora a superfície S, porque está totalmente deitada. O campo elétrico enxergaria apenas uma linha e não teria como atravessar. Portanto, o fluxo do campo elétrico é o valor do campo elétrico vezes a superfície S, vezes o cosseno do ângulo formado entre a direção do campo elétrico e a direção da normal à superfície. Tudo isso pode ser escrito de uma forma mais compacta, usando a notação vetorial. E teremos que o fluxo do campo elétrico é o vetor campo elétrico, produto escalar, versão normal N, vezes a área S. Tá? Vejam que o E, embora seja vetorial, o fluxo será sempre uma grandeza escalar. A seguir, vamos então agora dar um passo a mais e ver como é que seria o fluxo quando o campo elétrico varia e a superfície é uma superfície curva qualquer. Então temos ali uma superfície toda encurvada e o campo elétrico já não são retas paralelas, portanto o campo elétrico varia de ponto para ponto. Na superfície S, tanto o campo elétrico E quanto a normal variam de ponto para ponto. E agora, como é que fica tudo? Inicialmente, podemos considerar um pequeno elemento de superfície ds, que se for bem pequeno, ele pode ser considerado como sendo plano. E neste caso, a normal seria constante. E se a superfície S for muito pequena, não dá tempo do campo elétrico variar. E, portanto, também posso considerar o campo elétrico como sendo constante. Se tanto E quanto N forem constantes, caímos naquele caso anterior. O fluxo do campo elétrico através da área ds vai ser um dφe, porque é um pequeno fluxo, é escalar N ds. E para calcular o fluxo através de toda a superfície, basta integrarmos. E essa é a definição mais geral do fluxo do campo elétrico através de uma superfície S. É a integral dupla de E escalar N ds na superfície S. Bom, isso é a definição do fluxo do campo elétrico através de uma superfície qualquer. Mas o mais interessante é que a lei de Gauss trata do fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada. Como é que vai ser a superfície fechada? Em primeiro lugar, o que é uma superfície fechada? Uma superfície é dita fechada se ela envolve completamente uma região do espaço, definindo claramente a parte interna e a parte externa da superfície. Ou seja, a superfície é fechada quando ela cerca por completo uma região do espaço. Nesse caso, o versor normal à superfície fechada vai ser definida sempre de dentro para fora. Está lá então as flechinhas apontando para fora de uma superfície fechada. Um exemplo de superfície fechada seria, por exemplo, um saco, um saco qualquer, um saco de pão, um saco de biscoito, que ele é completamente fechado, embalando por completo a parte interna onde está guardado o pão, tanto é que não entra umidade, etc. Vamos inicialmente imaginar uma quantidade QT, uma quantidade externa de cargas, uma quantidade QT de cargas colocado do lado de fora da superfície. Notem que o fluxo que a gente desenha do campo elétrico que sai dessas cargas que estão do lado de fora, eles entram por um lado da superfície e saem do outro lado, atravessando a superfície de um lado para outro. Então a quantidade de linhas de força que entram de um lado é igual à quantidade de linhas de força que saem do outro lado. Como o fluxo do campo que entra é contrário à direção da normal, ele é computado negativamente. O fluxo do campo elétrico que está saindo, como ele está na mesma direção em sentido normal, ele é computado positivamente. A quantidade de linhas que entram é igual à quantidade de linhas que saem. Portanto, positivamente de um lado, negativamente do outro, em mesma quantidade, a soma total do fluxo que atravessa uma superfície fechada. Quando esse campo elétrico é gerado por uma quantidade QT de cargas externas da superfície, vai ser igual a zero. É diferente quando eu tenho cargas internas da superfície. Vejam lá, eu tenho agora uma quantidade QT de cargas, está lá na região interna, é como se fossem os biscoitos do nosso saco de biscoitos. Então, eu tenho as cargas totalmente envoltas, agora o campo elétrico, se as cargas forem positivas, lá dentro, estarão todas saindo, o fluxo vai ser computado positivamente, de modo que a integral na superfície fechada de escalar N ds vai ser diferente de zero. E é exatamente igual a isso que nós temos, a lei de Gauss. A lei de Gauss fala no fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada. E, numericamente, é uma lei também empírica, experimentalmente, o Gauss chega que o fluxo do campo elétrico
escalar em ds, na superfície fechada é S, igual a quantidade total de cargas dividido por ε0, onde ε0 é a permissividade elétrica do meio. Hoje, com o avanço da matemática, sabemos que é possível calcular o campo elétrico, o fluxo do campo elétrico através da superfície fechada, a lei de Gauss, né, usando o teorema de Stokes. Isso é possível num curso de matemática mais avançado de serviço. A lei de Gauss, né, ele fala em fluxo do campo elétrico, mas ele se torna um instrumento bastante eficiente para calcularmos o campo elétrico quando certas condições de simetria são verificadas. Então vamos ver como é que a gente faz para calcular o campo elétrico a partir da lei de Gauss. Então, quais são essas condições de simetria? Embora a lei de Gauss fale em fluxo do campo elétrico, em muitas situações é possível se calcular o próprio campo elétrico a partir dessa lei. Para que a lei de Gauss possa ser usada no cálculo do campo elétrico, deve-se observar as condições de simetria. Quais são as condições de simetria? Vamos ver então na próxima tela. Procedimento passo a passo para calcular o campo elétrico. O primeiro passo, a distribuição de cargas, ele deve ter uma certa simetria. E essa simetria deve ser suficiente para que nós possamos deduzir o jeitão do campo elétrico. Deduzir o jeitão do campo elétrico, então, é fundamental para que a gente possa usar a lei de Gauss para calcularmos o campo elétrico. O segundo passo, uma vez conhecido o jeitão do campo, a gente deve ser capaz de desenhar uma superfície fechada que envolve totalmente a distribuição de cargas que está originando o campo. Essa superfície fechada, chamada de superfície gaussiana. E o terceiro e último passo, a superfície gaussiana deve ter uma forma simples, senão a gente não vai conseguir resolver a integral de superfície. Né? E o campo elétrico, que atravessa a superfície de formato relativamente simples, ele tem que atravessar a superfície ou perpendicularmente ou tangencialmente. Nenhuma outra possibilidade, nenhum ângulo diferente de 0 ou 90 graus. É isso. Tendo isso tudo pela frente, nós podemos usar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico. Obrigado por hoje.